Estamos de volta. O nosso assunto hoje é muito importante. Estamos falando de normas regulamentadoras, NRs para condomínio, a sua importância, o seu perigo, quais devem ser feitas, como devem ser feitas. Você assistiu o primeiro bloco? Não assistiu? Volte, porque foi espetacular e tem muita informação de qualidade. Já assistiu? Então vem comigo para o segundo bloco. Vamos! Estamos com dois síndicos profissionais de muito sucesso e de muito conhecimento, Demetrios Makedonopoulos e Moisés Oliveira Santos. Demetrios, a gente já falou aqui de algumas normas, mas temos outras tantas importantes. Queria te deixar um pouco livre para você puxar o assunto desse segundo bloco. Tá. A gente precisa lembrar que esse ano teve a questão do SST, né? Mudou algumas coisas em relação às normas, né? Inicialmente, a obrigatoriedade do SST junto com o E-Social era a partir de 10 de janeiro, mas isso foi prorrogado para o ano que vem. Na verdade, só fazendo uma vírgula, o que foi prorrogado para o ano que vem foi a questão da multa, né? Isso, da multa. Eles não disseram que não... As adequações precisam seguir. E eles não disseram que não precisa enviar as informações para o E-Social, mas sim de que não terão multas. Exato. Então, por exemplo, nós na Gabor RH, que fazemos hoje normas regulamentadoras para mais de 500 condomínios, a gente já está enviando para ver se está enviando corretamente, se não tem nenhum problema e tal, mas as multas que estavam previstas para o começo agora de 10 de janeiro de 2022, foram postergadas para 1º de janeiro de 2023. Mas eu sempre falo que as multas são o menos impactante, né? Porque sempre existiu previsão de multa para não realização de normas. Embora a gente saiba que quase nunca foram aplicadas, agora com o E-Social, nós estamos nos fiscalizando, né? Sim. Então, provavelmente as multas vão começar a ocorrer na não realização, certo? Mas pior do que receber uma multa de R$1.000, R$2.000, R$1.500, embora fala de valores muito altos, mas não deve ser o que acontece para condomínio, é a questão de você ter que pagar ações trabalhistas, de você ter que pagar aposentadorias vitalícias, né? Então imagina você assumir um condomínio, o que é essa despesa aqui de R$2.500? É uma aposentadoria vitalícia que tem para um zelador que trabalhou aqui, machucou a perna e a gente paga para ele todos os anos, todos os meses, R$2.500. Ou aqui que é isso aqui, para duas ações trabalhistas, R$100.000 cada uma. Porque a primeira coisa que o juiz vai solicitar, né? Ele está alegando que ele se machucou ou que ele teve uma doença de trabalho. Por favor, eu quero o PCMSO e o antigo PPRA, agora PGR-GRO. Então, assim, entre outras normas que podem ser necessárias para aquele caso. Mas é um grande perigo. Né? E eu tive um caso assim. Eu tive um caso de um colaborador da terceirizada, entrou na justiça, dentre várias coisas, pediu insalubridade, né? Nós apresentamos todos os relatórios de entrega de EPIs, treinamento, foi feito vistoria, ele cuidava do recolhimento do lixo, do depósito, separação, não do lixo, mas separação dos containers desse condomínio. E aí o juiz recebeu toda a documentação, foi feita a vistoria e ficou definido que tudo que estava sendo pedido, na verdade, não existia. Existia na cabeça do ex-colaborador e do advogado que estava assessorando o mesmo. Então ele não ganhou? Não ganhou. Legal. Tem outro caso, eu vou trazer até para o Moisés, isso é um caso antigo, e a gente tem uma NR de insalubridade também, vale a pena citar, não deve ser feita em qualquer momento, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, sim, quando necessário. Mas tem um condomínio que uma funcionária da limpeza entrou contra o condomínio pedindo insalubridade. Aí o juiz chegou e falou assim, vamos fazer um acordo? R$3.000, sei lá, não me lembro o valor. Aí o juiz, o advogado, não quero fazer acordo. Então, se você não fizer acordo, eu vou mandar um auditor, eu não me lembro agora, tem um nome, O perito. Um perito para verificar se tem a custa do condomínio por R$7.000.
Aí que você prefere fazer o acordo por 3 mil ou o perito Pagar por um 7 perito e talvez perder a ação? Pois é, complicado. Então, assim, tem juízes e juízes, né? Diga, Moisés. Então, no caso que o nosso colega aqui explicou, houve um trabalho prévio. NR é trabalho prévio. Você tem que se precaver, né? E você tem que exigir as NRs de todo terceirizado. Se você vai chamar alguém para fazer uma verificação elétrica, você tem que pedir a NR10. Se você vai chamar alguém para fazer uma limpeza, troca de telhado, você tem que pedir a NR35. Se você tem os terceirizados lá, você já pede o LTCAT, você pede o PMSO e guarda com você uma cópia. Por quê? Porque de repente você pode ter uma fiscalização ou pode ter acontece um pequeno acidente e o condomínio é chamado a lide, né? Como corresponsável. Você fala, não, eu exigi, ele me entregou de tal data. Sim. E verifica. Isso é no direito do trabalho, isso chama-se dever in vigilando. O dever in vigilando é do síndico, de exigir essas NRs. Então, a cobrança da NR por parte do síndico mostra conhecimento, tá? E precaução. Foi o que aconteceu no seu caso, vocês não tiveram que pagar nada. Porém, tem juízes e juízes, né? Tem juiz que mesmo você entregando tudo, ele ainda acha que você tem que pagar alguma coisa. Tem o juiz do acordo. O juiz do acordo. O juiz do acordo é complicado. Mas esse juiz do acordo, se você não tiver bem defendido, bem embasado, ele vira o juiz do outro lado e te dá uma bela punição. Exatamente. E a punição trabalhista, ela não é punitiva, ela é exemplificativa. Ela é para dar exemplo ao outro para não cometer a não cobrança de EPIs na NR6, a não cobrança do PMSO, né, que é precedido pelo PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, e tudo isso tem que ser visto antecipadamente. Como já tem uma propaganda que diz, não existe imprevisto, tudo é previsto. Sim. Pelas normas regulamentadoras. E a gente vale ressaltar a CIPA, né? A CIPA é uma que para condomínio, a partir de 51 funcionários, você precisa da CIPA formada, aquela que você tem estabilidade, tem eleição, tudo, 51 funcionários próprios. De 50 para baixo é apenas um treinamento, né? Para evitar acidentes de trabalho, você tem um responsável pelo treinamento. Acho que geralmente é o zelador. Geralmente o zelador, mas não necessariamente precisa ser o zelador. Então tem esse treinamento que hoje a mudança na norma permitiu até que ele seja um treinamento virtual. Tá? Hoje existe essa possibilidade para estabelecimento com riscos baixos, que é o caso do condomínio. Vale a pena ressaltar as NRs 10, a questão de laudos, né? Como a gente falou no primeiro bloco, tanto o laudo elétrico quanto o laudo do para-raio, acho que são pontos importantes que podem evitar problemas até maiores do que só com funcionários. E alguns condomínios que eles têm, entre aspas, a vantagem de ter uma antena de celular em cima, esse do para-raio, esse tem que ser mais cobrado ainda. Eles têm que ser mais cobrados. Você tem que ver se a hora de Faraday está em ordem, quem vai subir para ver esses para-raios cobrar a NR correta. E aí já junta com a ABNT, né? Exatamente. Que são os parâmetros. Tem que ter o parâmetro de norma técnica, você tem que ver. E uma coisa que condomínios grandes, os laudos de elétrica para condomínios acima de 75 kV, acima de 75 kW, tem que ter o cumprimento desse regramento. E o síndico tem que saber, porque tem síndico que não conhece o próprio condomínio, não sabe quantos kV tem dentro do seu próprio condomínio. E de repente é um condomínio com 12 torres, com certeza ele é mais de 75 kV. Você queria complementar alguma coisa? Só lembrando que o síndico não é um especialista, principalmente em elétrica. Então, assim, para essas questões relacionadas às normas, é preciso que se contrate empresas qualificadas para que prestem a assessoria adequada ao síndico e os relatórios sejam elaborados para que o condomínio fique em dia com todas essas obrigações. E aí eu vou pegar um gancho, que é o seguinte, a gente faz, como eu falei, a Gabor faz normas regulamentadoras e aí dá toda a assessoria para os síndicos que não são obrigatórios terem conhecimentos profundos. O que eu tenho de caso
de perda de cliente por empresa que cobre metade do preço. E aí é aquele negócio, vai ter o certificado. Uma coisa é ter o certificado, outra coisa é ter o trabalho bem realizado e você ter tranquilidade lá para frente. Porque o certificado não quer dizer nada. Eu tive um cliente que chegou até mim, que ele falou que ele recebeu o laudo do para-raio como ok, e ele estava sem para-raio no condomínio. O que aconteceu? O cliente era antigo numa empresa, eles começaram a dar o laudo, chegou uma hora que eles começaram a não ir no condomínio e só mandar o laudo. É a falta. Aí paga barato. Paga em vez de pagar 500, vai pagar 250, mas no dia que precisar, não vai valer porcaria nenhuma. É a falta da fiscalização. É a falta da fiscalização. Isso que o meu amigo grego aqui falou, porque o nome dele é difícil. Sim. É você ter a fiscalização. O síndico tem que fiscalizar. Ele não pode simplesmente pegar um papel e engavetar. Ele tem que subir lá. Não é só o laudo. Não é só o laudo. E quem está fazendo o laudo, por exemplo, se a gente falou de para-raio, só pode fazer esse laudo um engenheiro eletricista. Exatamente. Um monte de empresa sabe o que faz? Manda um menino, um estagiário, ou um office boy, ou uma pessoa sem qualificação, porque o estagiário de engenharia elétrica ainda tem conhecimento, né? Embora não seja o correto. Mas manda um menino que não tem conhecimento de nada, esse menino tira fotos, faz um relatório e chega o engenheiro elétrico e assina. Isso está errado. Totalmente errado. Aí paga metade do preço. Você tem que fazer a medição ômica no local. A medição ômica é porque como eu trabalho e exijo muito, eu fui exigido desde muito novo, então eu exijo muito dos meus contratados. Eu vou lá em loco para conferir. Mas vem cá, a capacidade ômica está correta? Ela não está interrompida? Porque às vezes o para-raio está bonitinho lá, mas ele está interrompido. Então ele vai estourar ali onde ele está interrompido. E ninguém viu que ele estava interrompido. O cara que foi fazer a pintura, ele soltou o gancho e não colocou de volta. Você não viu isso? Então, você realmente não teve o conhecimento. E como bem disse o nosso apresentador aqui, se você não tem uma pessoa capacitada fazendo cada um dos serviços, você tem que ter um engenheiro de segurança do trabalho, você tem que ter um engenheiro de elétrica, você tem que ter um médico. O PMSJ tem que ter um médico responsável. Tem que ter um médico responsável por toda aquela equipe. Não é brincadeira. Não é brincadeira. A gente está falando de seres humanos, de vidas humanas. Então, as NRs, elas são uma proteção para todos os moradores que não vão ter que arcar com valores que podem ser vitalícios, como você bem colocou. E além de tudo, desculpa te interromper, Moisés, mas protege os próprios moradores. Porque, por exemplo, a parte de elétrica e de para-raio, que é para proteger os funcionários, você está protegendo os moradores. Está protegendo os moradores, com certeza. A parte de ambiente, que muitas vezes é por conta dos funcionários, você também está protegendo porque os moradores estão naquele ambiente. Quer dizer, você tem várias coisas que não é destinada, as NRs, não é destinada a proteger moradores, mas você acaba protegendo. Porque é o seu patrimônio, o seu colaborador. A partir do momento que você valoriza o seu colaborador, você blinda o seu prestador de serviço, você está se blindando também de uma possível indenização. Eu queria também citar rapidamente, que a gente já está caminhando para o final, o programa está muito bom, a gente fluindo muito bem, a questão do LTCAT. O LTCAT, ele não é uma ANR, ele não é do Ministério do Trabalho, ele é do Ministério da Previdência. Existia sempre uma discussão aí entre os Ministérios de Previdência e Ministério do Trabalho sobre o PPRA para risco baixo, na época quando era PPRA, se ele poderia substituir o E-Social, tanto que o Ministério do Trabalho para risco baixo, onde está incluindo o condomínio, ele dizia que sim, e a Previdência dizia que não, tinha essa briga, mas agora com a mudança da informação para o E-Social, que tem que subir a informação para o E-Social, o meu entendimento, e aí deixo claro se vocês tiverem opiniões diferentes, fica claro e de maneira cautelosa que o condomínio deve fazer o LTCAT, deve realizar LTCAT. Essa é a minha opinião, não sei se vocês discordam ou concordam. Não, eu concordo. Eu concordo plenamente, só que a LTCAT, ela tem que ser elaborada minuciosa, porque a LTCAT, ela vai dizer o que cada trabalhador tem que fazer, qual o exame médico de que cada trabalhador tem que fazer. Porque é o mais importante, se tem aposentadoria especial. Se tem aposentadoria especial, porque que nem a pessoa que está trabalhando lá
na parte da manutenção, um condomínio grande, que ele tem um risco maior do que a pessoa que está lá na portaria. Então, ele pode ter, para fins de aposentadoria, ele pode ter um percentual diferenciado. Exatamente. Cada função tem a sua particularidade. O PPP, você tem que fazer por função. Por função, exatamente. É o perfil proficiográfico do profissional. Entendeu? Perfil proficiográfico profissional. É o PPP que complementa o... Vou interromper vocês, vou chamar o nosso quadro que é o Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você, síndico, que acha que cumprir as normas regulamentadoras é ter um laudo. Você tem um laudo mal feito, você tem um treinamento mal realizado, você tem uma norma cumprida sendo feito por uma pessoa que não é qualificada e que nem poderia fazer aquela norma, sabe para que serve? Para nada. Lembra do ninho do urubu, né? Que aconteceu com 13 crianças indo a falecimento. Tinha um papel mal realizado, mal feito e assinado por alguém que não valia a assinatura e nem foi até o local. Então, toma cuidado com a economia. R$100, R$200, R$300 por mês para você, estou economizando, mas na hora que der um problema, você é o culpado. Fica o puxão de orelha e fica o chute aonde você quiser na canela sobre esse assunto tão importante. Demetrios, muito obrigado pela sua presença. Muito bom ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Pode sempre contar comigo. Só queria deixar um último recado. Síndico, atente-se para as normas regulamentadoras e preste muita atenção. O barato sempre sai caro. Boa dica. Moisés, participação sempre muito rica. Muito obrigado por ter você com a gente e volte sempre. Eu só tenho que agradecer, estou à disposição, porque eu acho que conhecimento sempre tem que ser difundido, porque se você não consegue passar seu conhecimento, você não está fazendo frutos, você não está dando frutos. Então a gente tem que passar o conhecimento e os síndicos têm que se qualificar. Os moradores têm que acompanhar o trabalho do síndico. NRs têm que serem cobrados. Então, síndicos, vamos estudar NRs. Muito obrigado. Síndicos, vamos estudar NR, vamos estudar tudo, vamos curtir o nosso canal, compartilhar, disseminar informação de qualidade. Semana que vem, vejo vocês em mais um encontro com informações importantes para a gestão do seu condomínio e os condomínios que você faz administração. Até semana que vem.